Olá, galerinha! Como vocês estão? Eu estou bem e super animada. Hoje é a nossa aula de língua portuguesa e nós vamos estudar juntos a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Alguns meses atrás, nós estudamos que as palavras podem ser classificadas em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E hoje nós vamos analisar que as palavras elas têm uma sílaba tônica. E o que será que é essa tal de sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela que é pronunciada mais forte em uma palavra. As sílabas que não são tônicas nós chamamos de átonas e nós vamos analisar isso juntos. Só que atenção! Nós contamos as sílabas das palavras começando do fim para o começo. Vamos praticar? Vamos lá, olha só. A Prof. Gabi trouxe aqui algumas palavras para a gente analisar juntos, ok? Vamos lá identificar a sílaba tônica dessas palavras. A primeira palavra é caneta. Qual será a sílaba mais forte dessa palavra caneta? Conseguiram identificar? Ainda não? Vamos chamar essa palavra então? Observem. Caneta. Qual será que é a sílaba mais forte? Muito bem! O Nê, né? Olha só, caneta. Como a Prof. Gabi falou antes, nós contamos as sílabas das palavras começando do fim para o começo. Então, olha só. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima, né? Então, já observamos que não é a última e que é a penúltima. Muito bem. Vamos para a próxima palavra? Vamos lá. Próxima palavra é superfície. Conseguiram identificar? Vamos lá, vamos chamar a palavra para a gente conseguir identificar. Superfície. Vocês viram que quando a gente chama a palavra, a sílaba que foi alongada é a que é a tônica. Vamos lá, falem comigo. Superfície. Qual será a sílaba tônica? Muito bem, o fi, né? Olha só. Última sílaba, penúltima. Muito bem. Vamos para a próxima palavra. Plástico. Vamos chamar essa palavra para identificar a sílaba tônica? Vamos lá. Plástico. Conseguiram identificar? Falem comigo. Plástico. Qual é a sílaba tônica? Isso, o plás. Muito bem. Olha só. Última, penúltima, antepenúltima, né? Vamos para a próxima palavra. Carro. Qual será que é a sílaba tônica da palavra carro? Carro. Qual será? Muito bem. Essa aí, car, né? Então, última, penúltima. Muito bem. Próxima palavra. Barril. Qual será que é a sílaba tônica da palavra barril? Vamos chamar? Barril. Muito bem, o rio, né? Última sílaba tônica, né? Isso aí. Vamos identificar mais duas? Olha só. Próxima palavra é
Chinelo. Conseguiram identificar a sílaba tônica dessa palavra? Não? Vamos lá. Chamem a palavra comigo. Chinelo. Conseguiram identificar? Muito bem. É o né. Última sílaba, penúltima sílaba. Vamos lá para a última palavra. Caracol. Caracol. Viram só que a sílaba tônica é aquela que quando a gente chama, ela fica mais alongada, né? Olha só, caracol. Viram como ela fica mais alongada quando a gente chama ela? Assim facilita a nossa identificação da sílaba tônica, certo? Então, nesse caso, nós encontramos a última sílaba tônica, né? Então, a penúltima e a antepenúltima, mas nesse caso é a última. Muito bem. E as demais sílabas que não são as tônicas, né? A gente chama de sílaba átona, né? As demais sílabas são as sílabas átonas, né? Isso aí. Gente, então vamos lá. Toda palavra possui sílaba tônica, certo? E ela pode estar em diferentes lugares, como vocês viram, né? Como, por exemplo, a palavra caracol, a sílaba tônica col está na última posição. A palavra chinelo está aqui é a última sílaba, penúltima, né? O né. Já na palavra plástico, olha só, plástico. Última, penúltima e antepenúltima. Então, a gente pode identificar a sílaba tônica em diferentes lugares da palavra. E nós podemos classificar as palavras em diferentes nomes, né? A primeira delas é as chamadas oxítonas. A sílaba tônica das palavras classificadas em oxítonas sempre é a última, né? Então, a prof trouxe alguns exemplos aqui, olha só. Violão. Viram que a última sílaba aqui que foi alongada é o lão? Então, a gente classifica as palavras que as sílabas tônicas que estão na última posição das palavras em oxítonas, ok? Outro exemplo, café. Perceberam que o fé é a última sílaba tônica e nós classificamos em oxítona. Olha o outro exemplo que a prof trouxe. Baú. O U é a última sílaba tônica e nós classificamos em oxítonas. E o último exemplo é bebê. O B, o último B, é a última sílaba tônica e classificamos em oxítonas, ok? Lembrando que a gente sempre começa a contar a sílaba começando pelo fim para o começo, né? Muito bem. A próxima classificação é a gente pode classificar as palavras em paroxítonas, né? As palavras classificadas em paroxítonas, a gente diz que a sílaba tônica é a penúltima, tá? Então, a penúltima sílaba tônica a gente classifica em paroxítona, ok? Vamos ver os exemplos que a prof trouxe aqui. Chocolate. Vocês viram que o lá foi alongado, né? Então, aqui é a sílaba tônica. E que posição que ela está? Olha só, última, penúltima.
Então, o lá está na penúltima, né? A penúltima sílaba tônica e classificamos em paroxítonas. Vamos observar o próximo exemplo. Sabonete. O ne é a sílaba tônica, né? Está na penúltima posição e nós classificamos em paroxítona. Última palavra. Táxi. O tá foi alongado, né? Então, é a penúltima sílaba tônica e classificamos em paroxítonas. E a última classificação se chama proparoxítonas, que é a sílaba tônica, que é a antepenúltima. Vejamos os exemplos que a prof trouxe. Árvore. O ar é a antepenúltima sílaba tônica e nós classificamos em proparoxítona. Então, olha só. Última, penúltima, antepenúltima, né? Sempre começamos de trás para frente, ok? Outro exemplo. Mágica. O má foi alongado, né? Então, vamos contar as sílabas. Última, penúltima e antepenúltima. O A é a antepenúltima sílaba tônica classificada em proparoxítona. E último exemplo, lâmpada. O lam é a antepenúltima sílaba tônica e classificamos em proparoxítonas. Vejamos. O da, vamos começar contando. Última, penúltima e antepenúltima. Viram só que fácil a gente classificar as palavras quanto à sílaba tônica? A partir de agora, nós vamos praticar isso usando o nosso caderno e até daqui um pouquinho. Arregassem as mangas que a gente já vai praticar. Um beijo, pessoal!